Bom dia, dando continuidade à cinemática vetorial. Vamos ver hoje então composição de movimentos, ok? Vamos ao primeiro exemplo. Nós temos aqui a velocidade de uma lancha, 18 km por hora. Já vou converter para o Sistema Internacional de Unidades, vou dividir por 3,6, 5 metros por segundo. A velocidade de uma correnteza, 2 metros por segundo. O que o exercício pergunta? Qual é a distância percorrida pela lancha em 20 minutos? Duas situações. Item A, rio abaixo. Tá? Então, se a lancha percorre sentido rio abaixo, ela tem o mesmo sentido de movimento da correnteza. Então, os senhores percebam que eu tenho dois vetores com a mesma direção e os mesmos sentidos. Velocidade da lancha e velocidade da correnteza. Como é que eu calculo o módulo do vetor resultante? Seria a soma dos módulos desses dois vetores, que totalizam 5 mais 2, 7 metros por segundo. Já que esses dois vetores têm a mesma direção e mesmos sentidos. Tá certo? Então, este é o módulo do vetor resultante, a soma dos módulos dos dois vetores. Só que ele pede qual seria a distância percorrida. Então, a velocidade resultante é o ΔS sobre ΔT, e 20 minutos corresponde a 1.200 segundos, transferindo para segundos. Então, a velocidade resultante, que é 7, é igual ao ΔS, que é a distância percorrida, dividido pelo intervalo de tempo. Então, ΔS, que é a distância percorrida, vai ser de 8.400 metros. Ok? Numa segunda situação, rio acima. Se a lancha estiver percorrendo no sentido de rio acima, veja que o sentido de movimento da lancha é em sentido contrário da correnteza. Novamente, eu tenho dois vetores com a mesma direção e sentidos opostos. Qual é o módulo do vetor resultante? É a diferença dos módulos. Tá? O vetor de maior módulo menos o vetor de menor módulo. Portanto, totalizando quanto? 3 metros por segundo. Então, o módulo do vetor resultante, 3 metros por segundo. Tá certo? Mas qual a distância percorrida pela lancha? Velocidade resultante é o ΔS sobre ΔT, que é a distância dividido pelo tempo. Nós sabemos que o tempo corresponde a 20 minutos, que é 1.200 segundos. Daqui eu tiro que o ΔS, que é a distância percorrida, 3.600 metros. A distância percorrida pela lancha no sentido de rio acima. Ok? Vamos ver um segundo exemplo desses conceitos. Eu tenho um avião que faz o seu percurso de leste para oeste. Então, o percurso do avião de leste para oeste. Eu tenho um vento que vai de norte para o sul. Veja bem o sentido, olha. O avião vai de leste para oeste e o vento vai de norte para sul. A velocidade do avião é 1.000 km por hora, a velocidade do vento 200 km por hora. Ok? Então, o que ele pergunta no caso aqui? Qual é a velocidade do avião em relação ao vento? Então, vocês percebam, de acordo com as ilustrações anteriores, que a velocidade do avião é perpendicular à velocidade do vento. Velocidade do avião, olha o ângulo aqui de 90 graus, é perpendicular à velocidade do vento. Tá? Então, como que eu vou tirar a velocidade resultante? Primeiro, pela regra do paralelogramo que nós aprendemos, este é o vetor resultante pela regra do paralelogramo na soma vetorial da velocidade do avião mais a velocidade do vento. Certo? Pela regra do paralelogramo, este é o vetor resultante. Agora, o seu módulo, o VR seria a hipotenusa de um triângulo retângulo. Hipotenusa ao quadrado é a soma dos quadrados dos catetos. Daqui eu tiro que o vetor resultante é a raiz quadrada de 1.000 ao quadrado mais 200 ao quadrado, que dá exatamente o total de 1.019,8 km por hora, que seria
a velocidade relativa do avião em relação ao vento. Tá ok? Então, próxima aula nós vamos dar prosseguimento aos nossos conceitos e vamos começar com o conteúdo de dinâmica, tá? Obrigado pela atenção, até a próxima.